Viver em sociedade é um grande desafio para a humanidade. E quando se passa a viver em um condomínio residencial ou empresarial, a complexidade dessas relações aumenta. Mas, afinal, como resolver os diversos tipos de conflitos entre os condôminos? Bem, é isso que vamos descobrir com Felipe Ramos de Melo, especialista em administração de condomínios. Porque, de fato, a sociedade, cada pessoa, cada cabeça é um mundo, não é verdade? E, com isso, nós temos que fazer uma gestão que atenda a todos os lados, porém de forma profissional, né? Sempre prezando pelo cumprimento do regimento interno e da convenção, que são os dispositivos que regem qualquer edificação condominial. Mas cabe ao gestor, né, estar sempre atento às normativas e às leis, né, que eu acredito que a própria convenção do condomínio ela já é suficiente para resolver isso, desde que devidamente cumprida. Por exemplo, aqui no Empresarial Humberto Lobo existe uma distribuição de 2 vagas de garagem por proprietário, por unidade autônoma, de forma rotativa. Então, por haver essa limitação, dificilmente haverá o desrespeito. E uma vez que ele acontecer, nós poderemos, como administração, notificar a unidade e, em sua reincidência, multá-la, né? Geralmente isso já é suficiente para resolver. Quando não acontece, existe também as notificações extrajudiciais, que é outro recurso que o síndico pode se valer para fazer respeitar, né, uma obrigação ou um dos dispositivos do condomínio, né? Com relação à recepção, eu acredito que só há conflitos se houver falta de organização. Uma vez organizado, é difícil haver um conflito assim, porque as nossas recepcionistas elas são periodicamente treinadas para encaminhar somente da forma correta aos clientes que chegam já com as suas unidades direcionadas, mediante cadastro, mediante identificação prévia, para que a gente saiba quem é que está entrando no condomínio e assim garantir o mínimo de segurança para os nossos condôminos. Minha história no Empresarial Humberto Lobo começou em 2019, quando eu aluguei uma sala aqui, gostei muito do condomínio, até que em 2022 decidi comprar uma unidade. Foi quando, depois de um tempo, já como proprietário de uma unidade aqui, eu tomei conhecimento que a gestão do condomínio estava enfrentando problemas, em sua maior parte financeiros, né? Então, haviam riscos de insuficiência financeira, que a gente sabe, né, na qualidade de gestor, que isso compromete diversas áreas de uma empresa, de uma edificação, especialmente, né, já que existem muitos setores funcionando para essa operação ficar de pé, desde limpeza, portarias, RH, recepção, bombeiro civil, manutencistas, entre outros. Então, busquei tomar conhecimento e me deparei com um quadro onde o condomínio ele tinha excesso de terceirização, tanto da mão de obra como da administradora do condomínio, entre outros serviços terceirizados, que acarretavam numa despesa que superava as receitas, gerando todos os meses um déficit financeiro. Por conta desse déficit financeiro, outros problemas foram gerados, como manutenções pendentes, licença ambiental que estava vencida desde 2018, entre outros problemas, como itens de segurança faltantes, itens notificados pelo Corpo de Bombeiros que não existiam no condomínio por falta de recurso para comprá-los, e outros itens, como fachada, itens de segurança e equipamentos. Então, me candidatei ao cargo de síndico, né? Tive a felicidade de ser eleito por unanimidade, acredito que pelas competências que eu apresentei às pessoas e confiança, né, que já sou conhecido por algumas pessoas aqui na edificação, e tive a oportunidade de fazer a gestão e colhemos agora resultados excelentes, porque não só conseguimos reverter todo esse quadro, enxugando significativamente essas despesas, a gente acabou com quase toda a terceirização, fazendo a implantação do que nós chamamos de autogestão, que é absorver o quadro de funcionários no próprio CNPJ do condomínio
mediante a gestão do síndico, né, que passa a deixar de ser uma figura que só assina documentos e passa a ser uma figura ativa desde a contratação até o controle e gestão dos serviços e departamentos internos da edificação. Então, com isso, a gente reduziu significativamente as despesas, acabando a insuficiência financeira, e também conseguimos fazer com que os recursos arrecadados, eles de fato sejam destinados para as manutenções, exista uma sobra de caixa, permitindo com que a gente faça tudo que o condomínio precisa que fosse feito, que exige dinheiro, né? Tanto é que conquistamos a licença ambiental, conquistamos o AVCB, conquistamos agora uma usina solar que foi instalada na garagem 3, que vai produzir quase R$20 mil de conta de energia elétrica para o condomínio, e tudo isso sem fazer taxa extra para os condôminos. Então, tudo com gestão, apenas. Porque eu acredito que a maioria das pessoas não entendem a diferença do síndico que conta com uma administradora para terceirizar a administração para o síndico que exerce a autogestão dentro de um condomínio. De fato, é muito diferente. E eu acredito que a principal diferença está no tempo empregado pela quantidade de responsabilidades assumidas. Se a gente for resumir, um síndico que conta com a administradora, como ele terceiriza a administração, basicamente ele se resume a 3 funções: assinar documentos e CNDs, gerir o financeiro e gerir manutenções. Quando o síndico ele passa a absorver o trabalho da autogestão, então todo o trabalho que era feito pela administradora passa a ser feito pela figura do síndico. Então, desde contratar funcionários, substituir, demitir, treinar, fazer exames admissionais, providenciar fardamentos, idas a cartórios, redigir atas de assembleias, fazer todas as cotações de serviços, contratação, rescisão, notificações de unidades, alterações de titularidades, tudo passa a ser de responsabilidade do síndico. Então, esse controle todo que havia, que antes era terceirizado para a administradora, passa pela figura do síndico, e isso, de fato, dá muito mais trabalho e muito mais responsabilidade também. Isso é que reflete diretamente na economia, porque todas essas atividades que eu citei, elas eram pagas, e agora elas não são mais pagas, porque elas são absorvidas pela mesma função do síndico, que já é uma função remunerada. 2023, 2024, que foi esse primeiro mandato meu aqui no Empresarial Humberto Lobo, como eu falei, o foco desse mandato foi financeiro. Então era reverter o problema e o quadro financeiro em que eu encontrei o condomínio, e que eu adianto que é a maioria da realidade dos condomínios que se encontram dessa forma, especialmente aqueles que são terceirizados há muito tempo. Então o objetivo era enxugar despesas e otimizar custos, né, com vistas a gerar sobra de caixa. Nós conseguimos. Nós estamos terminando 2024 com um caixa superior a R$500 mil. E isso vai permitir que em 2025 e 2026, caso seja reeleito, né, nós possamos fazer todos os investimentos que ainda estão pendentes, que não haviam sido feitos ainda pela falta do recurso, né, como, por exemplo, a coleta do lixo seletiva através da contratação de uma empresa especializada, as pinturas de demarcações de vagas de garagem que periodicamente precisam ser revitalizadas, a manutenção da fachada, especialmente a externa, porque de acordo com uma lei municipal, a cada 5 anos ela deve ser feita a manutenção, então nós faremos isso. Um serviço de grande porte que também precisa ser feito aqui, e com isso a gente tem ainda muitas outras coisas, especialmente ligadas à tecnologia, como foi também objeto da sua pergunta, né? Estamos implantando um painel de autoatendimento por aqui, estamos implantando leitores faciais na recepção e também uma integração no aplicativo, permitindo que os condôminos possam registrar seus próprios visitantes na palma da sua mão, sem nem precisar passar pela nossa recepção. Então vai haver mais liberdade e autonomia
para que os condôminos eles possam informar quem que eles desejam que venha às suas unidades. Todo condomínio, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ele conta com a figura de um síndico, né? E os moradores desses condomínios, todos, independente se é empresarial ou residencial, eles precisam tomar muito cuidado na hora de eleger, de dar o seu voto para aquele candidato ao posto de síndico. Afinal de contas, você está elegendo a pessoa que vai administrar a sua casa, que vai administrar o prédio onde fica a sua empresa, o seu negócio. Então, sabemos que todos os condomínios, para que eles fiquem de pé, em pleno funcionamento, com nada faltando, com nada quebrado nem fora do lugar, eles precisam de uma operação eficiente, de uma operação que seja sustentável, uma operação que seja segura financeiramente, né? Que haja suficiência financeira para isso. Então, se o síndico for mal escolhido, se você escolher alguém que não tem experiência com gestão empresarial, não tem conhecimento dos direitos, conhecimento das leis, e pior, se for alguém que tem a sua ficha suja, que é outra recomendação que eu sempre dou, peça sempre o CPF do candidato, pesquise se ele não tem processos trabalhistas, pesquise se ele não tem processos criminais, porque, infelizmente, as pessoas não fazem essas pesquisas e acabam elegendo pessoas que já têm uma ficha suja, já têm um histórico negativo, e você está trazendo essa mesma pessoa para cuidar do seu patrimônio. Então, é muito delicado, né? Porque uma boa gestão, ela vai valorizar o seu patrimônio. Quando eu assumi o empresarial Humberto Lobo, você encontrava unidades aqui para venda abaixo de R$200 mil. A minha custou 190 mil. Hoje, a unidade mais barata que a gente encontra no classificado de anúncios está perto dos R$300 mil. E eu nem estou falando de uma unidade com grandes reformas. Se for reformada de outras formas, ela tem muito mais valor. Isso quer dizer que a gestão valorizou o empreendimento, né? Através da segurança financeira que a gente traz para os condôminos, através das manutenções que estão regulares e em dias, através das licenças ambiental, Corpo de Bombeiros, AVCB, tudo isso traz segurança física, jurídica, financeira, patrimonial. Isso atrai novos investimentos, isso valoriza o imóvel. Imagina só você comprar um imóvel que tem dívidas. Um imóvel, por exemplo, que deve a conta de água, porque o síndico não teve gestão financeira para pagar as contas de água. Então é um problema, porque você está adquirindo um imóvel que a qualquer momento pode não ter mais água, né? Então é muito importante, antes de você dar o seu voto, você pesquisar quem é o candidato que está ali se propondo, né, ao cargo, e você dar um voto consciente, para que de fato o seu patrimônio, o seu imóvel, ele esteja em boas mãos. Em 2024 nós estaremos encerrando, como já falei, com caixa superior, né, um valor significativo em conta, e isso fará com que a gente possa, agora em 2025, executar todas as obras de melhoria, revitalização de pinturas, substituição de cerâmicas, substituição de asfaltamentos que já estão precisando de revitalização, e todos os itens que precisam ser revitalizados periodicamente. Então será um ano onde nós iremos investir em iluminação, em decoração. Nós pretendemos fazer um projeto arquitetônico aqui na nossa recepção para valorizar ainda mais a edificação, que merece, né? Já que o empresarial ele é hoje, até o momento presente, acredito que o maior complexo empresarial, especialmente aqui da parte alta de Maceió. A convenção do condomínio determina que até o dia 15 de janeiro de cada ano, o síndico ele tem o dever de prestar contas do exercício anual, prestar contas apresentando a previsão orçamentária daquele próximo ano que inicia, certo? E também apresentar os relatórios dos serviços, dos trabalhos que foram feitos, né? Hoje nós temos quatro na verdade, de você acessar o síndico e até mesmo deixar registrado sugestões, solicitações, né? Nós temos o e-mail corporativo do síndico do empresarial, onde qualquer condômino pode enviar sugestões, elogios, críticas, reclamações para que sejam respondidos,
tá? síndico@empresarialhumbertolobo.com.br. Nós temos a recepção, que também de pronto pode receber as solicitações e me encaminhar. Nós temos a sala da administração, onde sempre temos em horário comercial 2 colaboradores, né, que vão poder atender qualquer solicitação e também me repassar aquelas que fujam das suas competências. E por fim, eu ainda disponibilizo o meu contato pessoal, também no grupo que nós temos dos informativos aqui do condomínio, onde eu tenho total abertura para responder, para falar e atender as pessoas que me procuram nesse contato.